Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma provinha. Agora a gente vai fazer a prova de analista do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? A gente teve prova de técnico e a de analista, né, no mesmo dia. Essa prova aqui, eu diria assim, tem uma questão que eu achei bastante chata, né? Acho que eu tentei primeiro fazer ela, depois procurar uma resposta, mas talvez uma questão um pouco mais chata. O resto relativamente tranquilo, tá? Mesmo sendo prova de analista, é uma prova que certamente quem vai fazer qualquer concurso aí pode estudar, não tem nada de especial nessa prova, tá bom? Vamos embora então. Primeira questão fala sobre o armazenamento de senhas no nosso querido Chrome, tá? Então, é possível alterar esse comportamento, né, de ele automaticamente inserir a nossa senha. Aonde? Como é que eu vou mudar isso? Salvei uma senha e... salvei a senha do meu Facebook, que tem informações privadas, digamos assim, né? Não quero que ninguém, mesmo sentando aqui na frente do meu computador, consiga entrar no Facebook sem, de novo, digitar a senha. O que eu faço, tá? Então, a gente tem opções. Nós vamos ver a resposta correta, né? Nós vamos lá no Chrome. Nós vamos clicar no botãozinho de menu, em configurações. E aí a gente tem o auto-preenchimento aqui, né? Preenchimento automático das coisinhas. Isso aqui são seções, a gente poderia pegar por aqui e ficar rolando, né? Mas vamos em preenchimento automático. E aqui tem senhas, ok? E aqui estão as senhas que eu tenho armazenadas. Tem uma senha do Mercado Livre, tem uma senha... E aí dois outros sistemas que eu utilizo da minha empresa, tá? Aqui é o CNPJ. Beleza? Então, o meu login e a minha senha. Se eu clicar aqui no olhinho, eu consigo visualizar a senha. Ou seja, presta atenção. O fato de vocês armazenarem a senha facilita muito a vida. Mas faz com que qualquer pessoa que consiga chegar ao computador de vocês com o usuário de vocês lá do Windows, né, ele tem acesso às senhas. Se ele for mal intencionado, ele vai fazer coisas ruins. Tem um barulhinho no fundo, mas vamos embora, né? E se ele, no mínimo, quiser saber as senhas de vocês, ele vai conseguir entrar nos Facebooks e companhia limitada, tá? Então, assim, tem que ter um certo cuidado quando a gente armazena senhas. Beleza? Vamos lá. Logo esse barulho acaba. Então, nas configurações do próprio navegador, a gente vai ter a capacidade de eliminar senhas. É só isso? Não. A gente também tem no nosso próprio... no painel de controle, tá? Aí pensando dos outros navegadores, né? Internet Explorer, aqui a gente tem um cara chamado gerenciador de credenciais, que também é um lugar onde a gente pode armazenar senhas, tá? Então, só que o Chrome vai armazenar dentro dele lá. Então aqui há um monte de senhas salvas, tá? Que são senhas de sites da internet, aí para os outros navegadores, e senhas do próprio Windows também estão armazenadas. Não é recomendado? Bom, aí cada um faz do seu jeito, né? Tá? Então, eu tenho ali uma série de senhas gravadas. A melhor prática é não gravar nada. Como esse é o meu computador pessoal, eu teoricamente confio nele, né? Tá bem? Então, configurações do próprio navegador é o lugar onde do Chrome, tá? Do Chrome, a gente vai armazenar, ou visualizar, ou mudar o comportamento, que é o que pede a nossa questão. A questão número 2, vamos arrumar aqui para a gente conseguir olhar um pouquinho melhor, né? A questão número 2, ela fala sobre um texto do nosso Word. Nesse texto foi feita uma série de coisas. Vamos lá, eu já decorei isso, né? Então a gente tinha um texto, nós fomos lá nas opções, deixa eu pegar aqui então, só para a gente não ter problema, Ctrl Z, tá? Então, o maior time do mundo, eu fui lá no revisão, ativei o botão de controle de alterações, apaguei a palavra time e escrevi a palavra herói. Depois disso, eu fui no maior, cliquei no negrito e olha como o negrito aparece no controle de alterações, ó. Márcio aplicou o negrito, tá? O negrito, como
Logo a gente vai explicar isso melhor, né? Como ele não pode ser descrito aqui de uma forma tão simples, aí aparece como um comentário. E depois ele desfez, né? Na nossa questão, ele diz assim, desfazer digitação, tá? Na versão 2016, ele já mostra exatamente, né, o que a gente fez, que é desfazer o negrito. E aí, é isso aqui. Então, essa é a frase, assim ela vai ficar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente fez todas essas ações aqui, e aí escolheu, né, letra C, né? Tá? Qual a ideia do controle de alterações? Para quem não viu ainda, né, bem rapidinho. Eu tenho um documento pronto e vou mandar para alguém dar uma revisada. Ativa o controle de alterações. Tem que explicar para a pessoa. Olha, tudo que tu for escrever vai aparecer sublinhado. Tudo que tu for apagar vai aparecer com tachado. Se fizer alguma formatação diferente, vai aparecer um comentário lá do lado direito. Deixe assim. Vai ficar feio? Vai. Não vai ficar coisa linda para ler, mas eu, como o autor do documento, vou saber exatamente quais alterações que foram feitas. Então isso é muito, muito útil. Trabalho de conclusão né, de faculdade, manda para o orientador, volta, a gente já não sabe qual que é a versão. O controle de alterações é muito bom, tem que explicar para a pessoa o que é isso, tá? Então, testem, usem, ferramenta fantástica, letra C, Canadá. A 3 é dada, né? Falou em transferência de arquivos, não fugiu muito do que realmente é transferir arquivos, só tem uma resposta que pode ser FTP. Tá? O T é de inglês, né? Transfer, e o F é de file. Tá? O nome, né, traduzido aqui, né, é o File Transfer Protocol, protocolo para transferência de arquivos. Então, sempre que aparecer transferência, qual é o nome do protocolo para transferência de arquivos? Assim, liga 1000 alertas, procura FTP. Provavelmente é FTP. Na prática, hoje, poucas empresas utilizam isso. Ele diz aqui que é comum, ok. Esses caras são muito acadêmicos, os caras que fazem questões. No mundo real, o FTP é muito pouco utilizado. Claro que tem uso, não estou dizendo que não tem uso, né? Mas ele é muito pouco utilizado porque ele não é um protocolo seguro, tá? Mas as bancas ainda adoram cobrar esse carinha aí, tá? O HTTP é o protocolo de navegação, POP3 é o protocolo de recebimento de correio eletrônico, SMTP é para enviar, e VPN, na verdade, não é um protocolo, né, mas é uma conexão Virtual Private Network, é uma rede virtual que a gente cria para acessar a intranet. Do meu computador configurado, eu acesso a intranet através de uma VPN. É uma das recomendações, tá? A questão número 4 pergunta, esses caras, não é essa a mais chata, tá? Pergunta o que vem a ser a extensão XLS. XLS é Excel, beleza? Mas um M junto. Esse M, ele dá uma dica. Qual é a dica que a gente vai pegar dele? O M é de macro, né? Então, ameaça, né? Ele pode ser um arquivo com ameaças, tá? Arquivo executável no corpo de uma planilha, né? Links ocultos na planilha, não vai ter nenhuma extensão especial. Isso aqui, botar um executável, não sei, né? Nunca vi. Referências, planilhas mesmo com referências externas, elas não têm uma extensão específica. E não é impossível, não é impossibilidade de certificação desse tipo de arquivo. Porque certificação digital, não tem nada a ver com esse Mzinho. Então, toda vez que a gente tiver uma macro incluída numa planilha do Excel, né, numa pasta de trabalho, né, para ser mais preciso, o nome do arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. Né? Planilhas são as 3 que a gente tem aqui embaixo. Né? Só para referenciar, né? Isso aqui é uma planilha. Uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Então, vamos lá. O que referencia o M é macro, ok? XLSX é o arquivo de planilha, XLSM é o arquivo de planilha com macro embutida, anexada, como vocês quiserem, tá? Uma extensão não tão comum, a gente muitas vezes nem observa isso, mas
É isso aí. A 5. As 3 de Excel foram meio chatinhas, né? Essa aqui pergunta sobre referência circular. O que significa isso? Ó, a combinação de fórmulas no A3 e no B3. Tá? A3 e B3. Vamos lá. A3. Vamos pintar aqui. E B3. Tá? Então, essas coisas aí são as células onde a gente colocaria uma soma, né? Ele está sugerindo a função de soma, e ele pergunta em qual dessas 5 alternativas a gente vai efetivamente ter uma referência circular. O que é uma referência circular? É somar a própria célula, né? Por isso que é a ideia de circular. Então, toda vez que a gente soma a própria célula, o Excel diz, opa, peraí, isso aqui eu não consigo fazer porque eu tenho que somar a minha própria célula, e aí a resposta é o valor, aí o Excel não deixa. Então, referência circular é quando a gente tem dentro do intervalo a própria célula. Vamos lá. Ó, nós estamos falando de A3. Vamos pegar a primeira, tá? A3. Aqui tem A3? Não, é do A1 até o A1. Então é só a célula A1. Do A1 até o B2. Do A1 até o B2. Essas 4 aqui. Não pega o A3. Então não vai dar referência circular. Do A1 até o C2. Do A1 até o C2. Não pega. Do A1 até o C3. Do A1 até o C3. Opa, a 2, sim, ela está referenciando aqui. Então, essa, vou botar um Szinho de sim aqui, tá? C3 até C3. Desculpe, C1, né? Eu estava preocupado com o barulho que começou. C1 até C3 é isso aqui. Também não envolve o A3. Ou seja, só pode ser essa alternativa aqui. Vamos ver se o B3 também está circular. Nós vamos do A1 até o C2. A1 até o C2. Não está circular para esse caso. Mas, tá? O que nós vamos fazer? A primeira, sim, está circular. Então, aqui vai dar um erro de referência circular. Vamos colocar aqui. Eu coloquei isso aqui no A3 e no B3, né? Ó, Ctrl V. Então, existe uma referência, uma ou mais referências circulares, tá? Ok? Então, ele não deixa eu colocar essa função. Por quê? Porque ele vai somar o próprio valor. E aí, não dá certo, né? Tá? Então, e o B2 também estava envolvido ali dentro, então, tranquilo. Essa é a que vai gerar a referência circular, letra B de Brasil. Chata, porque a gente tinha que... O ideal, né, nesse caso, se a gente não tem o Excel, é fazer o desenho de tudo lá. Por favor. Eu sempre digo, na hora da prova, ninguém vai ver se a prova de vocês está branquinha, linda, maravilhosa, tá? Risquem, rabisquem, que muitas vezes isso ajuda. A número 6 é uma questão muito complicada se a gente olhar pelo enunciado dela. Eu olhei isso aqui e vou dizer assim, meu Deus do céu, o que os caras querem? Eles querem que a gente conheça o nome agora faltou, né? Da fonte. Meu Deus do céu. Então, assim, posso dizer que a fonte escolhida, ou seja, qual é o nomezinho, né, da fonte que a gente escolheu? Primeiro, itálico não é fonte. Boa, tá? Versalete é escrever com todas as letras com desenho de maiúscula. Não, também não, né? Então, duas coisas aqui são efeitos, são formatações, pelo menos isso. Arial, Times New Roman. Eu sei que eu vou falar uma bobagem aqui, né? Mas são fontes usualmente conhecidas. São as fontes que a gente talvez mais utilize. Talvez. Mas eu tenho que olhar lá o nomezinho da minha fonte. Eu acho que aqui é calibre, né? Mas as fontes Arial e Times New Roman são nomes que quem está no meio aí da informática já ouviu falar. E são fontes normais, são fontes de letras normais, tá? Eu vou pegar essa palavra aqui e vou formatar ela com essas fontezinhas aí.
Então, Arial, vamos lá. Arial, não fui feliz. Eu tenho que pegar um outro cara aqui, vou pegar o português, tá? Porque daí a gente consegue ver em tempo real. Arial, olha lá, ó. O português ficou um pouquinho diferente, tá? Times New Roman, praticamente não mudou nada. E symbol, sim, essa é a resposta, tá? Symbol, cadê você? Symbol, olha lá. Ele, não sei exatamente, não procurei, tá? Mas isso provavelmente em algum lugar do mundo se utiliza essa fonte, tá? Mas é uma fonte, parece um russo, né? Alguma coisa assim. Ela muda completamente a forma de exibição, que é exatamente o que está aqui, né? Que letra que é essa aqui? Isso é um A? Não, isso aqui é um A, né? Isso aqui é um E comercial? Não sei. Então, são letras diferentes. Arial e Times New Roman a gente usa normalmente. Então a resposta é símbolo. Pelo enunciado, parecia muito complicada. Por quê? Porque a gente tem que saber o nome da fonte. Espera aí, né? Symbol, ok? A número 7. É bom que os barulhos são rápidos. A número 7, uma de Word, que é fácil. Vamos lá. Eu tenho um documento, né? É um documento organizado em capítulos. Em cada capítulo, a numeração ela precisa começar com 1. Capítulo 1 começa com 1. Capítulo 2 não vai continuar com 21, 22, não. Vai começar com 1 de novo. O que a gente tem que fazer para que isso funcione? Vamos lá. Aonde que está a numeração de página? Ela faz parte do ou cabeçalho ou do rodapé. Fechou? Então, nós estamos tratando efetivamente de cabeçalho e de rodapé aqui. Vamos voltar para lá. O cabeçalho e o rodapé, eles são, por padrão, iguais em todas as páginas do nosso documento. Todas. Mas eu preciso mudar isso. Aí ele diz que tipo de quebra a gente vai fazer. Existem 4 tipos de quebras. 4. Vamos olhar. A quebra está no layout da página, né, nas versões anteriores, ou no layout na versão 2016. A gente tem que sair daqui. Eu tenho quebra de página, vai levar o meu cursor para a próxima página. Quebra de coluna, vai levar para a próxima coluna, na mesma página, provavelmente, né? Normalmente, senão a gente já vai usar uma quebra de página. E ele chama de disposição de texto, que é, na verdade, quebra de linha. Eu não vou começar um novo parágrafo, não, eu quero começar embaixo, mas eu não vou começar um novo parágrafo. É uma quebra de linha, ok? E existe as quebras de seção. Então, são 4 tipos de quebra. Página, coluna e linha e quebra de seção. Para a gente conseguir fazer o que está pedido ali, a gente vai ter que fazer uma quebra de seção. O que significa isso? Que a partir deste momento, eu consigo mudar o comportamento de 7 coisas no Word. Como assim? O que tu está falando? São 6 coisas nesta tela e mais o cabeçalho e rodapé. Se eu tiver uma única seção, eu vou ter obrigatoriamente a mesma margem, a mesma orientação, retrato paisagem, o mesmo tamanho, a mesma coluna, mesmo número de linhas, né, a numeração de linha e a efenização. Aqui a gente pode fazer uma exceção por parágrafo, mas tudo bem. Então essas 6 coisas elas vão ser iguais em todo o nosso documento, por padrão. E além disso, o cabeçalho e o rodapé. Então são 7 coisas que são iguais para tudo. Quero quebrar, quero fazer alguma coisa diferente em relação a qualquer uma dessas 7 coisas. Quebra de seção. Então a gente inicia uma quebra de seção, por exemplo, na próxima página. E aí o novo parágrafo, né, o novo capítulo que está começando lá, beleza, ele vai seguir com uma numeração própria. A gente pode daí sim ajustar a numeração para ela começar ali. Porque o problema é que o cabeçalho e o rodapé ele vai seguir um padrão, né, e a numeração de página está dentro desses caras aí. Então o que a gente tem que fazer é uma quebra de seção, tá? Não existe quebra de rodapé, quebra de cabeçalho. Até porque, não sei se ele falou se está em cima ou embaixo, entre as páginas pares e ímpares.
Então, não sei se é cabeçalho, se é rodapé. Coluna, página e linha, né, também não são as quebras que vão resolver o nosso problema. Quebra de seção. Importantíssimo a gente conhecer isso. Como fazer? É muito, muito difícil as bancas cobrarem, porque é muito trabalhoso de fazer isso. Mas, exercitem aí. Questão do explorador de arquivos, né? A ferramenta de pesquisa do explorador de arquivos permite usar quais itens na pesquisa? Vamos lá. Eu vou fazer uma pesquisa aqui com um teste. Quando ele inicia o teste, aparece uma nova guia aqui, chamada ferramentas de pesquisa. E aqui a gente pode visualizar que a pesquisa pode ser filtrada, né? Acredita, refinar, ó. No refinar a gente pode escolher por data, por tipo de arquivo, se é uma pasta, se é um link, se é um filme, se é um documento do Word, do Excel. Então, sim. Pelo tamanho dele, sim, eu também consigo fazer pesquisas nisso. Isso já resolve a questão, porque são os 3 caras que estão pedidos ali. Data, tipo e tamanho. E a gente também tem outra propriedade, que é pelo caminho, por exemplo. Ou uma marca. Em fotos a gente pode colocar marcas e em documentos em si também, né? Lá nas propriedades do documento a gente consegue fazer algumas coisinhas desse estilo. Então, a gente tem aí 5, pelo menos, critérios, né? E claro, tem mais coisas que podem ser usadas. Mas os 3 que estão pedidos é data, tipo e tamanho. Esses 3 caras estão aí, tá? Então a gente, tamanho, data e tipo, isso tudo sim pode ser utilizado, tá? Então, a 8, tranquila. Essa aqui para mim é a questão mais chata da prova. Toda prova praticamente tem uma questão assim muito difícil. O que aconteceu? Se abriu uma planilha nova do Excel, tá? Vou apagar isso aqui. Abriu-se uma nova planilha, o cursor vem aqui e aí se pergunta: 4 ações, em quais que vai dar erro? Meu Deus do céu. Vou clicar no classificar. Eu não selecionei nada, não fiz nada. Cliquei no classificar. Erro. Cliquei no filtro. Quero fazer filtro. Erro. Tá? Classificar é botar em ordem, filtrar é esconder algumas coisinhas. Tem um botãozinho para remover as coisas duplicadas. Isso é super útil no Excel, tá? E tem o validação, que permite a gente incluir algumas observações, né? Na hora que alguém vai digitar alguma coisa no Excel, tem que ter 5 linhas no máximo e coisa assim. Uma vez eu vi isso ser cobrado. Então, remover duplicadas dá erro também. Validação de dados, ele não dá erro porque ele vai pedir exatamente qual que é o tipo de validação que a gente vai fazer. Então aqui a mensagem de entrada, ó, digite 5 caracteres. Se digitar errado, qual a mensagem de erro? Pode ser um aviso e assim por diante, tá? É muito raro de aparecer isso em prova. Então a gente viu que o único que não dá o erro é o validação de dados, tá? Isso aqui vai mudar a minha vida. Não, né, pessoal? Conhecer isso provavelmente não resolve nada. Era a questão mais chata da prova, tá? Então 1, 2 e 3, sim, todos esses dá erro, e então a gente marca esse cara aqui como a nossa resposta correta. É difícil, sem dúvida alguma, tá? E a última questão, como sempre, FGV adora cobrar coisas relacionadas ao Google, né, ferramentas de busca. Eles querem que a gente busque no site blograro.com.br páginas que tenham a palavra Brasil, mas que não tenham a palavra governo. Então é fácil, né? Quem sabe as regrinhas de pesquisas do Google, não tem nenhuma pegadinha aqui. Primeiro, as coisas têm que estar juntas. Isso aqui, esse símbolo aqui, desconhecido, não se usa, está errado. Governo com espaço aqui, está errado. Então, já tiramos essas duas aqui. O que nós temos de errado na 2? Eu disse, botei uma barra ali, eu não disse qual site que eu quero procurar, então ele vai procurar por esse texto aqui. Está errado. Site espaço também está errado. Então, já riscamos as 4 alternativas.
o correto. Letra A, site, 2 pontos. Ele botou um ponto final ali, um ponto final, né? Esse pontinho que está selecionado agora, que é para pegar qualquer tipo de protocolo, qualquer coisa que venha antes, não é necessário. Se fosse sem esse ponto, também funciona, tá? Então, eu estou dizendo em qual site que eu quero pesquisar, quais são as palavras, né? Espaço, palavra, espaço, tem que ter essa palavra aqui. E depois, um menos ou um hífen é para eliminar. Nas páginas que o Google vai apresentar, eu não quero que apareça a palavra governo, ok? É isso, tá? O menos cobrado aí com certa frequência. Site também, né? Nada extraordinário nessa questão. Então, observando, mesmo sendo uma prova de analista, não tem um nível de dificuldade muito diferente. Na maioria das provas, o nível de técnica de analista, exclusivamente, estou falando de informática, ele é muito parecido. Então, estudem tanto questões de nível médio quanto questões de nível superior para qualquer um dos 2 cenários de vocês. Ok, meus amigos? Encerramos aí a gravação de mais uma provinha, né? Correção das 10 questões da prova de analista do Ministério Público do Rio de Janeiro. Não esqueça sempre, né? Dê seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.